resultado. Eu acredito que eu passei 10 anos defendendo terceiros, eu não poderia hoje abrir mão de me defender como advogado. Eu não vim aqui por fazer questão do mandato de vereador ou não, eu vim aqui trazer a minha posição, Toda moeda tem dois lados, toda história tem duas versões. Eu só quero dar a minha versão da história, só peço que escutam a minha versão da história em cima dos documentos que eu trouxe e pronto. E se quem quiser depois tire suas próprias conclusões. Depois cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua conclusão. Agora eu, como tenho não só o direito, como o dever de vir aqui hoje trazer a minha posição em relação aos fatos. Então vamos lá, entrando nesses fatos. A investigação da Operação Atenas começou com o comparecimento do José Antônio, conhecido como Mano, na Polícia Federal. Ele disse que estava sendo assediado por alguns parlamentares que queriam dinheiro para aprovar a liberação do posto de gasolina dele. Teria ele dito perante a Polícia Federal, está no depoimento dele, que em uma conversa comigo teria ficado claro subjetivamente que eu queria alguma vantagem. Depois, diante disso, foi instaurado o processo contra mim, porque uma pessoa chegou lá e falou que subjetivamente, eu com 10 anos da minha profissão, eu nunca vi no direito criminal alguém acusar o outro e dizer, olha, subjetivamente eu achei que ele quisesse dinheiro. Mas tudo bem, a investigação começou, prosseguiu contra mim, e o Mano foi ouvido aqui na Câmara, E aí ele esclareceu esse depoimento dele. Em algum momento houve pedido específico de dinheiro pelo Marcos Douglas. Ele pediu 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil para poder votar ou fazer alguma coisa. Ele pediu um dinheiro específico? Não, não pediu. No pedido de dinheiro feito pelo Cícero, tese feito pelo Cícero, foi citado que ele era beneficiado de dinheiro? Não, não foi citado. Então começou a investigação, respeito ao trabalho das autoridades, respeito ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, mas todo tem a sua versão da história, tudo tem uma posição. O trabalho deles é acusar, eu tenho direito de me defender, como tem a justiça para julgar depois. Se a justiça vai julgar inocente ou culpado, é depois. Eu sei que hoje aqui é uma situação que é o processo do mandato de vereador, mas eu quero deixar desde agora consignado para poder explanar o que eu vou fazer no final, para justificar o que eu vou fazer no final, que eu realmente não vou, eu vim aqui para esclarecer e para dar minha versão dos fatos. Vamos lá, continuando a minha versão dos fatos. Daí foi feita a quebra de sigilo, foi feita a interceptação telefônica. Em um ano de ouvir a minha vida, em um ano inteiro ouvindo a minha vida no meu telefone, no meu escritório de advocacia e na minha casa, só existem 2 autos juntados pela Polícia Federal, no caso pelo Ministério Público, que são o suposto, que todo mundo teve acesso, que foi espalhado no WhatsApp, que é a questão do suposto uso indevido de entorpecente, e outra questão é o suposto participação em procedimento de aborto. Aí eu digo o seguinte, ouviu uma coisa, quem não fala alguma bobeira em algum momento, mas falar uma coisa e fazer outra? Gentileza, vamos ouvir atentamente o pronunciamento dele, a defesa dele, gente, para depois. Vamos lá, vamos ter calma aí, deixa eu fazer o pronunciamento. Quem conhece sabe que ela teve a criança. Ninguém, não teve aborto nenhum. Não existiu nenhum procedimento de aborto. Não teve. Eu não sou o pai da criança. A criança nasceu saudável, é registrada pelo pai. O pai paga pensão. Eu me dispus a fazer exame de DNA. O pai que registrou a criança não quis fazer o DNA, porque a menina é a cara dele, entendeu? Então o que acontece? Por que esse áudio foi mantido? Porque é o seguinte, a Polícia Federal, com todo respeito, fez essa captação desse áudio, se eu não me falo a memória, em dezembro de 2013, ou janeiro de 2014. E a prisão e os fatos só foram ocorrer em outubro. E a criança nasceu em junho. Será que não dava para ter verificado essa situação, se a criança nasceu ou não? Porque só existe crime se houver o aborto. Se não houver o aborto, não passou de uma fala, não teve conduta criminosa. Bom, pois bem, todo mundo teve acesso a esse áudio. Eu acredito que a certidão de nascimento está juntada no processo. Quem conhecer sabe
tá? Que não teve nenhum procedimento de aborto. Em relação ao suposto outro áudio, do suposto uso indevido de entorpecente, em momento algum no áudio é falado o nome de algum entorpecente. Quem teve acesso ao pode até achar, mas falar o nome de entorpecente não foi falado. E outra coisa, foi feita busca e pressão em tudo quanto é lugar. Não foi localizado nenhum tipo de substância sobre entorpecente em minha posse. Tá? Vamos lá, continuando. Olha, gente, eu vim aqui hoje, vou trazer minha posição de tudo, vou mostrar as coisas e vou fazer a minha parte, que é o meu dever, passar uma posição, até porque muita gente critica, fala tudo, mas tem gente que acredita em mim, então eu respeito essas pessoas e eu vou fazer a minha posição aqui. Gente, por gentileza, por explanação dele. Em nenhum momento dos 11 meses de investigação tem uma fala minha dizendo, não, eu roubo mesmo, eu peguei mesmo tal coisa, eu peguei aquela coisa. Em relação ao suposto exigência de dinheiro de empresário, nem o próprio Mano, que era o único empresário que supostamente teria sido feito um pedido de dinheiro para ele mesmo confirmou que não foi feito pedido específico de dinheiro para ele. E nenhum outro empresário disse isso em relação à minha pessoa. Outra coisa, em nenhum momento consta na acusação que eu fazia, assessor meu fazer empréstimo e me dar o dinheiro. Isso não tem contra mim, tem contra outros parlamentares, contra mim não. Então todas as condutas é o que está no processo e meus assessores foram ouvidos e eu fiz empréstimo na Caixa Econômica com o meu próprio lerite. Eu não fiz ninguém fazer empréstimo para me dar, tanto que foi todo mundo da Câmara ouvido perante o Ministério Público, perante a Polícia Federal. Todos os funcionários da Câmara foram ouvidos. Então, se tivesse eu feito alguém fazer empréstimo para me dar o dinheiro, ia ter falado lá. Então, não existe isso contra mim, nem tem essa denúncia contra mim. Não tem essa questão de alguém fazer empréstimo para me dar o dinheiro, certo? Como você vê, é que há uma mistura das acusações, né? Cada um tem uma conduta, não é porque o outro lá, o outro parlamentar fazia tal coisa, que o outro também fazia aquela mesma coisa, tá? Vamos lá. Eu não fui denunciado por fraudar a licitação, nem por recebimento ilegal de empréstimos, tá? Vamos lá, continuando. Então é o seguinte, a operação começou com uma acusação contra mim, injusta, porque... Por gentileza, Pera lá, gente. Se alguém for lá na Polícia Federal amanhã e falar que achou que você queria fazer alguma coisa criminosa, você toma cuidado que você vai pra cadeia. Entendeu? Parece assim, legal quando é com a gente, né? Eu, 10 anos da minha vida, você vai acabar registrando essa... Não tem problema não, senhor presidente. Eu vim aqui hoje preparado, sem problema. Vamos lá, vamos continuar minha fala. 10 anos que eu trabalhei com direito criminal, toda a vida defendendo as pessoas. Uma coisa é quando você vê a coisa com os outros, uma coisa é quando você passa por essa própria situação. Você passa por essa própria situação de presunção contra você, de conjectura, de achar que você fez uma coisa ou outra coisa. Vamos, continuando. O Mano foi ouvido aqui, ele foi ouvido perante 3 vereadores e vai ser ouvido de novo na justiça. E o depoimento dele está claro, ele disse: Marcos Douglas não fez pedido de dinheiro para mim. Ele também, no pedido de dinheiro feito pelo outro parlamentar, não falou que ele era beneficiário. Ponto final em relação a isso. Prosseguindo. Diária. Em 11 meses de investigação, há uma diária como supostamente não realizada por mim. Quanto a isso, primeira coisa eu quero falar o seguinte. Eu trouxe aqui, eu solicitei e requeri à Câmara ultimamente, senhores parlamentares, um relatório de diário de todos os vereadores, todos os 3. Vamos lá. Por favor. Eu só quero demonstrar aqui a suposta... primeiro, tirem as conclusões vocês mesmos. Em 2014, de janeiro de 2014 até outubro, até o dia 8 de outubro, que foi o dia da prisão, do afastamento do cargo, de janeiro até outubro, eu recebi, fui o 12º
segundo vereador que menos recebi por diária na Câmara. Vou falar aqui a ordem e os valores. Aqui, ó. Primeiro lugar. Primeiro que mais recebeu diária em 2014, Cícero Santos. Recebeu R$ 43.250 de diárias. Esse não. Aquele eu vou entrar ainda, que é o reembolso da verba de gabinete. Espera aí que eu vou entrar ainda. Vamos lá. Diária em 2014. O primeiro foi o Vanderlei Chagas. Recebeu R$ 48.562 de diária. O segundo foi o Carlos Alberto Sanches, recebeu R$ 48.187,44 de diária. O terceiro foi o Cícero Santos, recebeu R$ 42.531 de diária. O quarto foi o Zé Roberto, recebeu... Zé Roberto recebeu R$ 41.791 de diária. Foi o Adriano, recebeu R$ 35.261 de diária. O sexto foi a Solange, recebeu R$ 33.572 de diária. Isso aí de janeiro até outubro de 2014. O sétimo foi o Mário Gomes, recebeu R$ 32.100. O oitavo, Jean Volpato, recebeu R$ 28.851 de diária. O nono foi o Jaime Dutra, recebeu R$ 26.642 de diária. Deixa eu continuar, por favor. Eu parei aqui no décimo. O nono foi o Jaime Dutra. O décimo foi o Moacir, recebeu R$ 26.642 de diária. O décimo primeiro foi o Galo, recebeu R$ 25.666 de diária. O décimo segundo fui eu. Recebi R$ 22.639 de diária. Olha só, eu recebi menos da metade do valor de diária de quase todos os outros vereadores. Tá? Vamos lá. Só um vereador recebeu menos diária do que eu. O vereador Elias Alves. Ele foi o que menos recebeu diária no ano de 2014. Então vamos lá. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que não tem alguma coisa estranha, errada? Eu sou fraudador de diária e peguei menos da metade do que todos os outros de diária. Será que se fosse para mim fraudar diária, eu teria recebido 40, 50 mil de diária, como receberam muitos outros? Então, tá? Então eu quero que seja refletido essa situação aí em relação à diária. Então eu sou o 12º vereador que também recebeu diária. Tá? Vamos lá, continua. Então em relação a isso, de 11 meses de investigação, uma diária foi me colocada como não realizada. E essa uma, realmente estava doente, estava mal, e fui depois. Entendeu? Eu fui depois. Agora, não é contraditório. Se fosse para mim apropriar de dinheiro devido de diária, eu ia ter recebido um monte de diária. Eu ia ter pegado 40, 50 mil de diária, e não 20 mil. Se você dividir os 22 mil por 10 meses, é 2 mil e poucos reais por mês de diária. Ou seja, eu ia 2 vezes por grande, enquanto os outros são 5, 6. Entendeu? Então, em relação à diária de 2014, eu queria colocar isso. Em 2013, eu fui o 9º que menos recebi diária. Em 2013. Em relação à verba de gabinete. Com gentileza, eu não corri o orçamento dele, por gentileza. Eu vou lá com ele para ver se passa
cada vereador tem para utilizar com gastos de gasolina, ou de publicidade, ou isso aqui lá, de de 0 até R$ 2.500 por mês, certo? Então tudo bem. Em relação ao reembolso, eu estava olhando aqui, em 2014, eu não recebi reembolso em janeiro, maio, junho, não, janeiro, maio, julho, agosto, setembro de 2014. Olha, presta atenção. Se eu tivesse intenção de me apropriar de dinheiro público, eu teria recebido todo mês a verba de gabinete. Todo mês eu ia receber a verba de gabinete. Eu não ia deixar sem receber. Então, tem alguma coisa que não estava tendo. Em relação à suposta doação de combustível, tem uma interceptação telefônica da própria Polícia Federal, e onde, quando eu falando com a minha mãe me liga, eu falando com a minha mãe no telefone, a Polícia Federal ouvindo. Aí a minha mãe pega e fala, minha mãe que me liga, fala o seguinte: filho, você já gastou R$ 6.000 no posto de gasolina. E isso está documentado ali, está aqui o delegado da Polícia Federal, está aqui o condutor. R$ 6.000 de gasolina, filho, pelo amor de Deus. Ou seja, e o reembolso era até R$ 2.500 da Câmara. Isso quando era no mês que a média minha aqui era de R$ 1.000 e poucos por mês de reembolso de combustível. Então, olha só, tem lá comprovando que eu usava muito recurso próprio para poder dar, como o povo pedia, pede, é gasolina, é isso, é aquilo, eu gastava mais do que eu recebia, muito mais do que eu recebia, tá? Nunca fiz doação. Outra coisa, em relação a esse áudio que eu falei com uma pessoa, tem um áudio lá que eu falo com uma pessoa e falo para ela que eu ia dar 10 litros de gasolina para ela e mando ela abastecer no posto Tupã. Primeiro, nesse mês de dezembro eu não tive reembolso. Nesse mês do áudio eu não recebi nada da Câmara de volta. Ou seja, essa gasolina lá foi abastecida do meu dinheiro, foi paga no meu bolso, tá? Ué, se eu não recebi restituição da Câmara de volta, não, onde que veio o dinheiro? Tá? Vamos lá, continuando. Então, o que acontece? Eu só acho que deveria antes ter sido pego os documentos todos, mas pegar tudo, o Ministério Público, Polícia Federal, pegar toda a documentação antes. E aí ver certinho, confirmar, ó, teve aqui, não teve ali, teve aqui, ó, aqui tá ali, em cima da documentação. Não presumir que é isso, presumir aquilo, entendeu? Eu acho que assim, a acusação, ela é uma coisa que todos estão sujeitos a acontecer, mas a acusação ela tem que ser baseada em documento, não em áudio, não em fala, tá aprovado. Falei, a menina que me ligou e falou pra mim uma situação, falei, tá, depois não teve a conduta, a menina nasceu, não teve acordo nenhum, correto? Então vamos lá, continuando. A questão é a seguinte, será que a simples fala ou ouvir alguma coisa, você participou daquilo, você fez aquilo, sem você estar falando que tenha feito, sem você estar ouvindo, você ouviu uma situação, você estava lá, mas participar do crime, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que, no linguajar jurídico, você tem que realizar o verbo nuclear do tipo criminal. Vamos supor, você está conversando com outra pessoa e fala, vamos lá roubar aquele banco amanhã? Vamos. Se você não for lá amanhã e pegar o teu carro, ir até o banco para ver como é que está a situação, ou então adentrar no banco, se você não fizer nenhuma conduta dessa, não existe crime. Não existe crime. Não existe crime. Vamos lá, continuando. Em relação a tráfico de influência, em todo o período de investigação, não houve nenhuma fala minha com nenhum gerente da prefeitura, falando, ó, faz isso, faz aquilo, ou diz isso, ou diz aquilo. Depois que eu renunciei à liderança do prefeito, eu não mais falei com o prefeito, não mais falei com o gerente, nem na prefeitura eu entrei mais. Ultimamente, antes da campanha,
tinha lá matérias que saíram na internet, teve uma até curiosa. O prefeito libera os 12 vereadores da base dele para poder apoiar quem quiser na campanha para governador, etc. e tal. Ou seja, ele citou 12 vereadores. Ele não citou. Eu era oposição nele, porque era um direito meu. Enquanto com relação à suposta fala do Cicinho, eu estava ouvindo ele falar. E outra, tem outros áudios que comprovam que ele falava esse tipo de coisa para outros também. Entendeu? Então o que acontece? A minha conduta, gente, falar uma coisa que vale a conduta da pessoa. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento, fala alguma coisa e age diferente. Eu devia fazer isso ou fazer aquilo, mas age diferente. Então o que acontece? A conduta minha nunca foi de satirizar a população. Eu votei contra o aumento do IPTU, eu cobrei melhoria do merenda escolar, eu cobrei melhoria do atendimento médico na Santa Casa, eu cobrei a falta de remédio na farmácia municipal. A minha conduta sempre foi voltada ao bem do povo. Então é contraditório eu tirar sarro do povo ou qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque a minha conduta sempre é. Quem se lembra? O povo aqui não se lembra? Na hora de vir aqui e de cobrar, de falar, de exigir, entendeu? Então a conduta minha, ela sempre demonstrou que eu fazia sim as coisas para o bem da população, na hora de cobrar melhoria, reforma de posto de saúde, reforma do Varjão, melhoria para a escola, para professores, melhoria para salário de funcionário público e assim por diante. Então, entendeu? Então a minha conduta sempre foi voltada. Então, peraí um pouquinho, raciocina um pouco. Eu só peço, eu não vim aqui querer convencer ninguém. Se quiser acreditar em mim, se não quiser também, eu vim aqui trazer a minha versão dos fatos. Eu acho que é um direito meu vir aqui e trazer a minha versão dos fatos. Respeito o trabalho da Polícia Federal, respeito o trabalho do Ministério Público. É um direito, né? A função deles é o trabalho deles. Mas acontece que, com relação às acusações contra a minha pessoa, muitas delas basearam-se em presunções, em achar uma coisa em decorrência do que estava falando, e não em cima de uma conduta efetivamente praticada. Tanto todas as buscas e apreensões, não foi apreendido nenhum dinheiro na minha posse. Eu não tinha dinheiro guardado em lugar nenhum, nem enterrado, nem em cima de fogo, nem em lugar nenhum. Todos os meus bens são declarados perante a Receita Federal, todos, tudo. Inclusive os que eu adquiri depois, quando eu fui candidato a deputado, agora está declarado lá. Os que ainda não está declarado de imposto de renda, está declarado perante a Justiça Eleitoral. Tudo com documento, tudo passando pelo banco, tudo, porque eu sou advogado, tenho meu escritório de advocacia, juntei aqui os documentos, tenho mais de 600 processos em andamento, mais de 600 de INSS, criminal, civil, trabalhista. Então eu tenho fonte de renda, outra fonte de renda, muito maior, que toda a minha vida foi de lá a minha fonte de renda. Eu realmente me arrependo muito do dia que eu entrei na política. Esse dia a política, ela é interessante ouvir isso, mas agora há pouco eu ouvi o vereador falar ali para o povo não fazer esse tipo de coisa, né? O povo não vender voto, não pedir dinheiro. Chega na época de campanha, entendeu? A petição é gigantesca e se você não der, fala na sua cara, depois quer meu voto? Depois quer meu voto? Entendeu? Então, se alguém contribui para eventuais condutas de político, é o próprio povo que tem que parar de agir dessa forma. Eu duvido alguém que apoia um político só porque gosta, porque não tem interesse em nada, nem em emprego, nem em ganhar alguma coisa. Entendeu?
competência, com trabalho, com dedicação como advogado. Sempre estudei, sempre fiz cursos, procurei crescer da forma esforçada. Fiz faculdade em Dourados, indo e voltando de ônibus todo dia, entendeu? Estagiei, tá aqui o Dr. Nadir, fui estagiário da Defensoria Pública, estagiei em vários órgãos públicos, e eu me arrependo, Dr. Nadir, do dia que eu entrei na política, porque a política, o sistema é complicado, o sistema é difícil, é muito difícil, entendeu? Então, mas eu só peço que tudo continue, que cada um faça o que achar melhor em relação à política, à participação social. Eu fiz uma promessa para minha família, para minha mãe, que nunca mais na minha vida, independente de qualquer resultado, eu vou participar de política. Mas pode ter certeza, tranquilo, sem problema algum, vou me retirar da minha profissão, do meu trabalho, que é onde eu sempre trabalhei, tenho profissão, tenho trabalho, tá? Realmente eu devia ter aprendido com o exemplo da minha mãe, quando ela ajudava. Eu desafio quem fala que a mãe ajudava. No final das contas, acabou caçada. E aí, mas é isso, infelizmente a vida é desse jeito, a vida pega muitas peças na gente. Vamos lá. Quem sabe, para quem acompanhava aqui os trabalhos, a minha namorada, atual noiva, já trabalhava com o Léo Matos no gabinete dele de vereador. Isso aí já foi falado aqui, já foi trazido, estava ali, quem convivia, quem vinha no gabinete dele, quem trabalhava na Câmara já, sabe disso. E outra coisa, ela foi nomeada na prefeitura antes do Léo eleger prefeito, na época do Zelmo de Brida, certo? Na época do Zelmo de Brida ela foi nomeada, eu nem vereador era. E depois que o Léo elegeu, ela continuou no mesmo cargo, na mesma função na prefeitura. Então não houve nenhum tráfico de influência da minha pessoa. Ele colocou ela lá porque ela trabalhava com ele. Era assessora dele, do gabinete dele, e depois trabalhava na prefeitura antes de eu ser vereador. Em relação ao suposto, ao Alexandre Casotto, que é meu colega de profissão, ele já trabalhava na prefeitura há 7 anos. 7 anos. Ele foi advogado. Quem foi candidato a vereador com a gente, na nossa coligação, tem muita gente aqui que estava participando, viu algumas pessoas aqui, sabe que ele foi advogado da coligação. Ele trabalhou com o Léo como advogado lá, e se o Léo continuou, nomeou ele ou não, ou deu continuidade à nomeação dele, é problema deles, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. E outra, se eu tivesse preocupado com meus empregos na prefeitura, eu não tinha vindo aqui sendo contra ele. Entendeu? Porque daí ele foi mandando embora. Ele mandou ela embora. Depois que eu peguei e falei aqui de CPI, disso, daquilo, o prefeito foi mandado embora. Depois lá, o Alexandre teve problema lá também. Então todo mundo que supostamente tinha alguma relação comigo, sofreu e foi mandado embora por causa da minha conduta aqui como vereador. Entendeu? Sofreu e foi mandado embora. Foi mandado embora porque eu estava aqui sendo oposição. E outra coisa, suposta exigência de vantagem do prefeito, não tem telefonema meu para ele, fala minha com ele, tem fala lá do Cicinho. O Cicinho falava muita coisa, muita blá. Você ouvia, beleza, entendeu? Agora, você não tem como, você não vai tapar a boca de outra pessoa. E outra coisa, muitas vezes você fala uma coisa querendo passar uma situação que é outra. Na política é assim, a política é um jogo. A política muitas vezes você fala sim, tal, porque essa pessoa vai levar, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Muitas vezes por medo, por receio, por situação. Eu cheguei, não é possível que eu estivesse armando toda a situação e tivesse ainda que ir lá comprar uma arma de fogo, registrar, pedir até porte, se eu tivesse tudo isso na armação, porque eu queria dinheiro do prefeito. Não é, entendeu? Não tem. A minha renda é declarada, a minha renda é comprovada, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho como advogado, está tudo preto no branco. Agora, presumir as coisas contra as pessoas, muitas vezes, na verdade, para mim,
nesse momento, senhor presidente, senhores parlamentares, quero que o senhor consiga, senhor presidente, a minha renúncia ao meu mandato de vereador, tá? A minha renúncia ao meu mandato de vereador. Eu, se Deus quiser, nunca mais vou participar de política. Eu só quero dizer, essa renúncia eu fiz agora, eu poderia ter feito antes, porque eu queria vir aqui. Todo mundo me ouvir, olhar no olho de todo mundo, no rosto de todo mundo, para poder passar a minha versão dos fatos, a minha versão da história, entendeu? Quem me conhece sabe que eu sempre estudei, eu sempre me dediquei, eu sempre trabalhei. Quem me conhece sabe disso, sabe que por quantos processos eu tenho na justiça. Eu ia e voltava, sair daqui 5 horas da tarde, chegava 1 hora da manhã, para fazer faculdade de Dourados e voltar, tá? Não precisava de ter entrado em política, não sei por que eu fui cair nessa besteira, porque o sistema é sujo mesmo, tá? E, senhoras e senhores, eu vim aqui passar essa posição, que eu nasci aqui na Piraí, porque eu cresci aqui na Piraí. Já falaram muitas coisas, já ouvi muitos absurdos, barbaridades, coisas de quem realmente só quer falar o mal, ver o mal, ver a desgraça acontecer, entendeu? Então realmente eu vim aqui porque eu devia uma explicação, um esclarecimento àquelas pessoas que ainda têm um ouvido aberto, porque tem aqueles, o Dr. Mandino, eu sempre assisti os júris dele, ele falava o seguinte, que quando a acusação estava falando, tinha que tampar o ouvido. Depois, quando a defesa fosse falar, tinha que tampar o outro, para poder ouvir as duas coisas, colocar na balança e poder tomar a decisão correta e poder ver o que era certo. Então você não pode só ouvir uma versão, um lado da moeda. Não existe só uma versão. Ah, Tony Bianchi, daí. Quantas vezes foi lá no meu gabinete, me levou as denúncias, me levou reclamações, foram colocadas todas as vezes que foi levar lá a reclamação de rua, de pronto-socorro, de posto de saúde, tudo era colocado por mim, tudo, tá? Tudo, toda vez foi colocado, toda vez. Então o que acontece? Sim, eu coloquei, eu fiz a minha parte, tá? Agora, até aí, o povo acho que assim, fica aqui a mensagem final. A política, ela precisa sim de muitas mudanças, muitas alterações, muitas mudanças. Começa por partido político, que tinha que acabar. Sabe por que tinha que acabar? Porque você tem lá um monte de filiados do partido. Você tem o PMDB, você tem o PT, você tem o PSD, você tem o PFL, você tem o PI, isso, aquilo. Todos os filiados apoiam um ou outro e tal, e os próprios partidários depois querem alguma coisa, que é um cargo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Então a primeira coisa que tinha que acabar no Brasil como mudar é os partidos políticos. É a primeira coisa que tinha que acabar. Em segundo lugar, a própria conduta de todo mundo que chega na época de eleição pede tudo quanto é coisa que puder. Tudo. Ah, você está falando que o povo é corrupto. Você está falando. Entendeu? Você está falando. Então o que acontece? Fica aqui uma mensagem. A mensagem é que enquanto não se mudar muita coisa, a política vai ser sempre como ela é. Todos com algum tipo de interesse. Todos. Seja filiado em partido, seja por população, seja isso, seja aquilo. Todo mundo chega e se aproxima de um, de outro, com algum tipo de interesse. Então, enquanto não se acabar, tem exceções, existem exceções. Existem exceções, tá? O que eu estou falando não é a regra geral. Existem exceções. Não é o caso do senhor, com certeza.
eu passei a minha posição, eu vim aqui não por me importar com o meu mandato, porque eu vou continuar com a minha profissão, eu vou trabalhar, tá? E eu renunciei do mandato para demonstrar que a minha preocupação não é o mandato. Eu nunca fui em nome público, eu nunca trabalhei com coisa pública e não faço questão. Por isso que está renunciado, eu só quero que todos tenham a minha posição. Obrigado. Eu quero confiar o mandato do vereador Marcos Douglas, que acabou de anunciar aí na tribuna a sua renúncia de vereador. Mas eu quero registrar a ata, certo? E se vestir o mandato do vereador Marcos Douglas, que acabou de renunciar ali na tribuna. Se eu estou com essa batalha, eu vou pedir a pressão. Somente. Eu pediria aos nossos para essa casa. Primeiro, eu peço ao primeiro secretário da nossa casa que conste a ata a renúncia do... Senhor presidente, a renúncia tem que ser por escrito, de acordo com a artigo 89 do regimento. Ele tem que assinar uma renúncia por escrito que está sendo formulada lá atrás. Já está sendo. Não basta só constar nada, tem que assinar também. Então, gente, só um momento. Ó, nada mais a pena tratar sobre proteção de Deus. Então aguarde a assinatura da renúncia. Senão nós temos que votar. Você veio pela luz. Pessoal, só queria ter uma questão de ordem. Esclarecer que a renúncia feita da palavra está renunciada, mas é preciso que a família